two, three. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oi gente, o vídeo de hoje é sobre exercício físico e a primeira coisa que acho que é importante falar sobre isso é que quando eu comecei a desenvolver a depressão, antes de ser diagnosticada, eu fui parando de fazer exercício sem perceber. Então, eu fazia muita atividade e do nada eu parei de fazer um, parei de fazer outro. Quando eu fui ver, eu não estava fazendo nada. E quando eu vi que eu não estava fazendo nada, foi logo quando eu descobri que eu estava com a depressão. Então, as coisas se encaixaram, fizeram sentido. E no começo eu aceitei que eu não tinha força nenhuma para fazer exercício, mas é uma coisa que você ouve dos seus pais e do psiquiatra muito, que é muito importante a gente fazer exercício, porque o exercício libera endorfina, então também é um jeito de ajudar você a superar a depressão. É muito difícil essa questão com o exercício físico, muito complexa. Então, nesse tempo que eu entendi que eu não tinha como fazer, que eu não tinha força para fazer, eu aceitei isso. E falei, tudo bem, não vou fazer exercício. Mas assim que eu começar a melhorar, eu vou tentar correr atrás. Só um parênteses que esse é o meu caso, mas acontece muito diferente com muita gente. Mas eu comia desesperadamente, comia muito chocolate nessa época, porque era uma válvula de escape minha. E eu engordei, nada demais, mas eu engordei e eu ficava falando, você precisa fazer exercício, você já não faz nada, não vai pra aula, não sai e não vai fazer exercício físico, vai pra academia aqui embaixo do prédio, você precisa ir, precisa ir. Então isso era uma pressão interna constante, diária. E também tem uma pressão externa que, graças a Deus, demorou para acontecer em casa, mas aconteceu, de os pais falarem, você precisa fazer exercício físico, o exercício físico vai te ajudar, você precisa ir, você tá em casa sem fazer nada, porque os pais também têm muita dificuldade de entender a depressão, e eles sabem que realmente ajuda e que é importante você fazer o exercício físico. Então, rola uma pressão assim externa a você, e que muitas vezes é muito difícil de lidar. Completando isso, acho que tem uma relação muito direta de exercício físico nesse momento que você está com a depressão, é uma relação do exercício com padrões de beleza. Acho que nesse momento da depressão, que a gente fica muito pessimista e triste e sozinho, e assim, lidando de um jeito muito ruim consigo mesmo e só vendo coisas ruins de você e sobre você, acho que é um momento que a gente tem uma autoestima extremamente baixa e o exercício físico passa a ser a coisa que me deixaria um pouco mais bonita. Então eu preciso fazer exercício para ficar mais magra, eu preciso fazer exercício porque eu tô comendo que nem uma louca, eu preciso fazer exercício para emagrecer, para ficar bonita. E na verdade acho que isso é uma grande questão do exercício, porque nesse momento da vida não acho que ele tenha que ser para emagrecer e nada disso, e sim para sua saúde mental e não corporal. Por isso que eu acho que é super normal e eu passei por muita dificuldade de voltar a fazer o exercício físico. Faz 3 anos que eu fui diagnosticada com depressão e eu voltei a fazer exercício faz 2 semanas, 3 por aí, porque antes disso eu tentava fazer, eu marcava a aula e desmarcava, ou eu me inscrevia numa academia ou numa academia de dança e aí falava que ia em tudo, mas depois acabava não indo. Então eu tentava muito, eu falava que eu ia, mas eu não conseguia ir. Então eu aceitei esse meu tempo e quando deu, eu comecei a fazer exercício e me forçar mais a ir. É óbvio que várias vezes eu não quero ir, mas eu já estou num momento que eu mesma consigo me forçar. Então isso é uma coisa, é um momento muito especial e muito importante pra gente, que a gente consegue perceber que a gente consegue se forçar e não precisa de outra pessoa falando, você precisa ir pra academia. Então, acho que é muito difícil mesmo voltar a fazer o exercício, e quando a gente vai voltar, é muito importante a gente pensar num exercício que nos faça bem e que nos interesse,
e que não tem aquela coisa de voltar a fazer tudo que você fazia antes de ter depressão. Voltar com uma rotina a 1000 para emagrecer. Acho que uma coisa que contou muito foi que eu voltei pro exercício sem vontade de emagrecer e ficar bonita e olhar o exercício com esse olhar, e sim de cuidar da minha mente e de me ajudar ainda mais. Então acho que isso tem muita importância também. Completando uma coisa que eu falei antes, também rola uma culpa muito grande de não conseguir fazer exercício. Como eu falei, a gente já não tá indo para a faculdade, não tá saindo com os amigos, e aí você fala, poxa, nem exercício físico você vai fazer, e a gente põe uma pressão em nós mesmos muito forte, e uma culpa muito forte, feia e errada, porque a culpa não é sua. Então, acho que é muito importante eu falar isso para vocês, a culpa não é sua, aceite o seu tempo, entenda ele, e tente entender quando que você está disposto e está pronto para voltar a fazer exercício e para se forçar um pouquinho se for necessário. Mas eu acho que forçar antes do que você acredita ser saudável não é uma boa ideia. E a última coisa em relação a isso é sobre as blogueiras, que tem muita blogueira famosa, todas padrão de beleza, ou a grande maioria, e muitas delas mostram o dia a dia delas e fazem exercício físico todos os dias. E quando eu tive depressão, a minha vida era assistir essas meninas, era passar o dia inteiro vendo isso e passando o meu tempo, vendo o dia delas. E eu não imaginava o quanto isso me fazia mal. Me fazia muito mal porque todo mundo eu via lá, além de ter uma vida perfeita e um corpo perfeito e uma disposição incrível, estava sempre todo mundo fazendo 1000 exercícios, colocando no Snap, e eu deitada na cama sem conseguir levantar para fazer nada. Eu não sabia que me fazia mal, eu assistia, mas quando eu decidi, por outras questões, parar de seguir, aí sim eu vi que, na verdade, eu estava me sentindo muito mais leve em relação ao exercício, que é uma coisa que está muito em alta e que tá todo mundo, né, vai para academia e faz 1000 atividades, mas que nesse momento não fazia sentido acompanhar essas pessoas que praticavam muito disso, porque acabava me machucando e fazendo eu me culpar mais. Como assim você não vai fazer exercício? Então acho que a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente segue, porque mesmo que a gente não perceba, pode acabar fazendo mal pra gente de alguma forma. É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha contemplado as questões do exercício físico, que são questões muito complicadas, muito mais do que possam imaginar, porque a gravidade e a dificuldade de fazer qualquer coisa é muito maior que a vontade de fazer exercício físico ou a necessidade. Mas é isso, espero vocês no próximo vídeo e muito obrigada. E lembrem que eu tô falando do ponto de vista de alguém que viveu isso e não de um profissional, tá bom? Obrigada, até mais!